Então agora eu vou falar um pouco da cirurgia em si. Como eu já disse no outro vídeo, a minha cirurgia ela foi uma quadrantectomia, uma averiguação de linfonodo sentinela. Por quê? Porque na ressonância a indicação não era que toda a cadeia de linfonodos estava comprometida, e sim havia algo a se examinar em um ou pouco mais de um dos linfonodos, né? Então, o cirurgião ele recomendou assim, quadrantectomia, vai fazer a marcação do tumor com carvão e vai fazer essa marcação dos linfonodos por cintilografia, que foram os exames terríveis pelos quais eu passei, que eu já fiz um vídeo que está nessa playlist. Então, a cirurgia em si, bem, não é uma cirurgia demorada, né? Não é uma cirurgia assim de abdômen. Quando eu estava lá na salinha de espera do hospital, né? Da cirurgia, vários familiares de pacientes que já tinham entrado em cirurgia, né? Os médicos maravilhosos. É nessa hora que a gente vê assim como esses profissionais esses cirurgiões são pessoas valentes mesmo, né? Eles iam lá na sala de espera, onde eu já estava assim com a roupinha de cirurgia, esperando ser chamada para mim, e tinham familiares de pacientes que já estavam em cirurgia. E esses cirurgiões de cirurgias diversas iam falar com os pacientes, né? Então, nessa hora você vê assim, nossa, cara, como tem gente que está passando por processos cirúrgicos complexos. E aí a gente fica até mais tranquila, né? Porque a previsão de cirurgia é de, sei lá, não lembro, é de 1h30, algo assim. E tinham, assim, cirurgiões que iam dar notícias e iam falar, olha, fulano, ele já tá na mesa, a gente já fez, tipo, 30% da cirurgia, tá assim, tá assado, ele tá respondendo bem, daqui umas 2, 3 horas vai ter concluído. Então, assim, cirurgias de 6 horas, entendeu? Tipo, cirurgias em pacientes idosos que tinham aquelas que, assim, mesmo se a cirurgia ocorresse bem, esses pacientes iriam ficar na UTI por questões cardíacas ou outras questões que exigem, assim, cuidados, monitoramento por mais tempo, né? Então, nessa hora você vê, cara, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí... Então, a cirurgia foi rápida, eu não lembro de nada, adoro, melhor parte que eu adoro é a anestesia. E dormi um dia só no hospital. E no dia seguinte o médico foi me visitar, tudo bem, o médico maravilhoso, assim, maravilhoso, foi assim, esse mastologista foi... Nossa, não tenho nem palavras, porque ele foi muito importante para mim, assim, a positividade dele, a tranquilidade, assim, sempre agindo, olha, tá tudo bem, né, vamos dar conta disso. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E só uma coisa, então, mesmo sabendo disso, que a minha cirurgia foi tranquila, e eu agradeço demais, agradeço imensamente todos os profissionais do hospital, as enfermeiras fantásticas, né? As técnicas de enfermagem fantásticas.
É, você vê, eu tô falando disso e eu só tô lembrando das partes boas. Que coisa legal. Porque assim, teve várias intercorrências familiares de quem fica de acompanhante, quem não fica, né? Porque eu estava muito assustada com a possibilidade de não ter movimentação nos braços, assim, é, durante uns 15 dias, né? Daí eu pensei, como que eu vou cozinhar? Como que eu vou fazer as coisas em casa? Trocar de roupa, tomar banho. E aí veio uma amiga minha de outra cidade me ajudar e eu agradeço muitíssimo, muitíssimo a ela. Jamais eu vou poder agradecer por toda a ajuda que ela me deu. Essa tranquilidade mesmo de poder estar descansando e não pensar, ai, cara, eu tenho que lavar louça, eu tenho que comprar comida, eu tenho que fazer comida, né? Então sempre tinha, durante 15 dias eu tive as melhores comidas aqui em casa, feitas de maneira saudável, assim, foi muito legal. E eu agradeço muitíssimo a ela. E aí ela ficou uns 15 dias aqui em casa, me ajudando com isso. E minha mãe também foi muito companheira. Minha tia caçula, digamos assim, foi muitíssimo companheira. E eu agradeço demais. Não só a essas pessoas que eu estou citando, mas a todas as pessoas que se preocuparam, que me visitaram e estiveram presentes nesse processo pós-cirúrgico. As amigas que se preocuparam. Bom, enfim, mas não era sobre isso que eu queria falar, né? Queria falar mais sobre a cirurgia mesmo. Então, assim, é natural, e isso não é uma bronca em ninguém que me falou isso, tá? Eu quero deixar isso bem realçado. É natural que algumas pessoas falem assim, é uma cirurgia tranquila. E tem uma pessoa que eu amo demais, que é muito amiga, uma irmã para mim, assim. E eu estava bem nervosa antes da cirurgia. E aí eu falei, não é tranquilo, porque são 3 procedimentos em um só, e pananá, eu fico com dreno e não sei o quê. Então, voltando, foi interessante agora que eu estava falando da cirurgia, eu só me lembrei das coisas boas, né? Eu estava bastante nervosa antes da cirurgia. E aí tiveram várias intercorrências familiares, né? Assim, quem vai ficar de acompanhante, se vai ser essa minha amiga, se vai ser minha mãe. Eu estava nervosa, muito nervosa, com aquele exame das agulhadas, e isso deu algumas pequenas confusões na questão dos acompanhantes, né? Porque o meu quarto é de enfermaria, não é um quarto individual, mas assim, super, super estruturado, só tem 2 leitos e o hospital é maravilhoso. Então deu tudo certo. Só, então, rememorando sobre a questão da cirurgia ser uma cirurgia tranquila, eu falei para essa minha amiga, eu falei assim, olha, uma vez uma pessoa, há mais de 20 anos, operou de apendicite e eu nem fui visitar. Eu pensei, tá tudo bem, é uma cirurgia tranquila. E aí uma parente dessa pessoa falou, olha, é uma cirurgia tranquila, mas a pessoa passou por isso, tipo apendicite, se estoura, dá merda e tudo mais. Aí eu pensei, nossa, eu não fui muito sensível a isso, fui meio insensível, né? Então, assim,
mesmo sendo procedimentos que não prevêem nenhum tipo de complicação, é um procedimento cirúrgico. A pessoa é cortada, a pessoa passa por anestesia, a pessoa fica no hospital, a pessoa pode ter complicações do nada, do nada. E isso eu sei porque passei por uma questão assim recentemente, com a minha mãe, que fez uma cirurgia da vesícula, que é tipo a coisa mais tranquila do mundo, e eu fiz também, eu fiz num dia, ela fez 3 dias depois, a gente falou, vamos fazer antes de eu começar a quimioterapia e tal. E uma cirurgia que era para ser super tranquilex, gerou assim quase um mês de intercorrências. Minha mãe precisou ser internada novamente, eu fiquei acompanhando e também só tenho a agradecer a minha tia caçula, que foi, assim, deu uma ajuda e está dando ainda inestimável nesse processo. Enfim. Então, aqui vai uma dica para você nunca falar assim, é tranquilo, né? A gente fala, a gente acha, às vezes a gente tá dando até uma força, tipo, não se preocupe, nada vai acontecer, você não vai para UTI depois, você não vai ter complicação, você não vai ter infecção hospitalar, mas assim, é uma coisa para meio não se falar, assim, né? Em cirurgias. O que mais eu posso falar sobre a cirurgia em si? Eu acho que é isso. Bom, cara, é o ó. Aí eu andava meio assim, porque são 2 cortes, né? Um dos linfonodos e um da cirurgia, do tumor. Cara, os meus seios não tem diferença entre um e outro, é impressionante, assim, ficou eu vejo que, assim, isso a secretária do doutor mastologista me falou, que quando possível, eles preferem fazer o corte ao longo eu não sei se chama auréola ou orela. Orela é de tecido, auréola. Mas no meu caso não foi possível, mas, cara, eu não tô nem aí, sabe? Ficou um corte de uns 5, 6 centímetros, mas tá ótimo, não tá doendo mais esse corte, mas foi bem chato, a cicatrização foi chata, porque aqui a gente fica roçando sempre, né? E assim, no começo, eu acho que até como tudo lá tá mexido, tá cicatrizando, e também tem não sei se é um balão assim que se amolda, se é uma prótese, eu não sei como é. E até isso se amoldar também, né, no tecido mamário e tal, pesa, a mama fica pesada, então eu tinha que dormir de sutiã. Quando eu dormia sem sutiã, doía bastante. E aí o sutiã não podia pegar aqui. Aí tem um sutiã pós-cirúrgico que eu comprei, carésimo, mas como eu já não sou a pessoa mais magra do mundo, né? Sempre tive sobrepeso, agora engordei mais ainda. Eu comprei um GG que ficou me apertando. O sutiã pós-cirúrgico, ele tem a cava dele é mais alta, assim. E ele fecha na frente, justamente para não fazer esse movimento de vestir ou esse movimento de tentar abotoar atrás. Mas aí não deu para usar, que ele estava pequeno, ele ficava subindo assim em mim. E aí eu passei a dormir com umas camisetinhas regatas, às vezes, ou alguns sutiãs quando minha amiga me ajudava a vestir, assim, alguns tops que eu tenho. Então é desconfortável. Daí o negócio do curativo, que é que eu odeio, né? Aí tinha que trocar o curativo, às vezes.
E, ai, meu Deus, às vezes não, assim, não era todo dia, geralmente era só tomar banho e deixar o sabão escorrer e lavar com sabão neutro por cima do micropore mesmo. O micropore dá um super adianto, né? E, assim, depois que se tira, depois de 3 dias, assim, daí eu fui no mastologista para ele ver, aí ele tirou, acho que daí tira o micropore, daí que fica ruim, porque fica roçando toda hora na roupa, e assim, não se passa, não se faz curativo quando se trata desse tipo de curativo, né? Tem que deixar o negócio seco. A minha vontade era ficar passando pomada toda hora, né? Pra... Mas não, é ao contrário, tem que ficar seco o curativo. Tem vários vídeos disso no YouTube explicando o porquê, né? Quando a pele tem que colar uma na outra. Só que ficava meio assado, principalmente o curativo do linfonodo, que é mais axilar, assim. E aí demorou bastante. Já estava cicatrizado e tal, eu tive que ficar passando uma pomada de cicatrizante, meio de corticoide. Demorou bem um mês, assim, para ficar sem nada. Mas tudo bem, era só uma chateação, não era nada de grave, nada de problema médico, tá tudo bem. Faz tempo que tá tudo bem em relação à cicatrização da cirurgia. Eu não sei o que mais eu poderia falar da cirurgia, mas foi basicamente isso, uma quadrantectomia com reconstrução de mama e linfonodo sentinela.